Ok, estamos aqui na nossa aula de número 23, estamos chegando na reta final do curso, Jesus, a Igreja e o Espírito Santo, e esses três últimos capítulos, 24, 25 e 26, a gente vai falar um pouquinho sobre a vontade de Deus, né, que foi o capítulo anterior, né, qual é a vontade de Deus para a Igreja, e aqui um pouquinho discriminando a vontade de Deus, ou detalhando a vontade de Deus, nessas três áreas que a gente pode estar ministrando e conforme a época, né, que está sendo vivida, muda um pouco este perfil, né? Então, hoje vamos falar da vontade de Deus na área da palavra, tá? A gente lembrando um pouquinho para trás, né, que falando da lei de Moisés, né, e até dos próprios tempos ali, os séculos antes, né, do Pentateuco, antes da lei de Moisés, o que aconteceu? A orientação era que a palavra fosse passada de pai para filho. E assim sucessivamente. Né? O pai falava para o filho ensinava ao seu filho, e ao seu filho, a geração seguinte, né? A vontade de Deus, a palavra de Deus, ela era ministrada, né? A lei do Senhor era ministrada de pai para filho dentro dos lares, né? A questão da sinagoga, né? Ela começou quando? Com os escribas e fariseus, né? Quando foram desenvolvidos ali, que terminou o cativeiro da Babilônia, eles saíram de lá e falaram: nunca mais nós deixaremos de conhecer a palavra de Deus. Né? E aí surgiram os escribas, né? Que eram os estudiosos da palavra, os escribas e fariseus, eram estudiosos da palavra que deveriam proteger o povo de futuras quedas. Né? O povo se perde por falta de conhecimento. Né? Então a palavra de Deus já tinha essa mensagem. Agora, infelizmente, os escribas e fariseus, eles falharam demais nessa missão, e quando chegou na vinda de Jesus, eles estavam contra o Senhor, né? Contra os caminhos de Deus, contra a revelação de Deus. Então a palavra, né, durante a direção de Deus para a palavra, né, como lidar com a palavra, ela deveria ser passada de pai para filho, de geração em geração. Né? Quando entra a igreja, né, Deus dá um tratamento muito específico na palavra. Não que ela não deixe de ser muito importante de ser passada de pai para filho. Só que boa parte dos filhos, né, não tem pais cristãos. Então eles se convertem e eles não receberam nada dos pais. Mas eles vão procurar ensinar aos seus filhos. Né? Só que essa é também uma função da igreja. Né? A igreja tem o ministério da palavra, a igreja tem o ministério da reconciliação. Tá? Então, quando a gente vê aqui no Novo Testamento, né, essa vida com Jesus, né, são duas frases muito importantes, né? Uma que a gente tem estudado: e ser-me-eis testemunhas, né? Espere até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis, ou serão minhas testemunhas, né? Em Jerusalém e tal, e até os confins da terra, né? Então esse era um chamado claro para toda a igreja, né, de ser o quê? Testemunha do Senhor. É o povo que deve declarar as grandezas de Deus, o amor de Deus, a salvação de Jesus. Né? Esse é o objetivo de existência da igreja. Quem nasceu de novo, esse é o teu maior chamado, é o nosso maior chamado, sermos testemunhas do Senhor. Tá? E além disso, ele fala em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Né? Então esse ide e pregai, e na sequência fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa orientação de Deus, sermos testemunhas, como?
pregando em todo lugar, em toda oportunidade, em todo momento, a toda criatura, né? A qualquer pessoa. O objetivo não é só a nossa família, não são só os nossos amigos, nossos conhecidos, é toda e qualquer criatura, né? Então, essa é a vocação fundamental da igreja. Nós vimos isso mais na aula passada, né? Sermeis testemunhas. Ide e pregai este evangelho, né? A toda criatura, tá? Agora, é preciso a gente discernir um pouquinho que a igreja tem duas mensagens, para a gente não se confundir, né? Uma é a mensagem que nós vamos, por exemplo, discutir sobre o dilúvio, nós vamos discutir sobre os dias da criação, nós vamos discutir sobre, né, a esposa de Caim, vamos discutir detalhes. No aprofundamento da palavra de Deus, a gente pode buscar entendimento, né? Sobre essas coisas e é muito importante entender e discernir. Isso faz parte do nosso crescimento, do desenvolver do conhecimento de Deus, conhecimento da sua palavra, o autoconhecimento, né? Então, mas essa é uma mensagem para a igreja. Essa é uma revelação para a igreja, não uma mensagem para os incrédulos. A mensagem para os incrédulos é o quê? Né? Romanos 10, 9, 10. Né? A mensagem para quem não conhece Jesus. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Se o cara, uma pessoa disser para nós, olha, eu não consigo crer que Adão existiu, Adão e Eva, né? Às vezes dá vontade de falar, parabéns, não é um problema. Eu conheço pastores que não creem na existência de Adão e Eva, né? Eles creem que Adão e Eva são símbolos, são metáforas e tal, né? E eu, pessoalmente, eu poderia até crer nisso, que eles são símbolos, são metáforas, se a Bíblia não falasse tão claramente sobre eles e, na sequência, quando dão genealogias, eles apresentam genealogias a partir de Adão. Então, é impossível não crer na existência de Adão, né? Segundo a literalidade da palavra de Deus, né? Você tem detalhes que não dá para você transformar isso daí em metáfora. Mas isso é um tema para eu ficar debatendo com alguém que eu estou evangelizando? Provavelmente não. Sabe por quê? Você já conversou com uma pessoa que você está querendo cutucar ela? Ela é uma meia onça, né? Você está cutucando ela com vara curta, porque você está dizendo, você está errada nisso daqui. Sabe? Não está legal o que você está fazendo. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai desviar o foco. É natural, isso daí é da natureza humana. Então ela vai desviar o assunto, ela vai puxar mais para lá, puxar para cá, transformar o tema em outro, né? Vai desviar o assunto. Tá? Então quando você está evangelizando alguém, se a pessoa começa a partir para essas perguntas, esses questionamentos, né, essas coisas, às vezes é melhor evitar. Sabe por quê? Porque ela está... Não é que ela... Não, eu preciso entender isso daqui para crer. Não, você não precisa entender isso daí para crer. Você precisa de um toque de Deus no seu coração e para ter esse toque, né, você precisa responder positivamente, abrindo teu coração, abrindo tua mente, né, para poder crer no principal, que é que Jesus é o Filho de Deus e ele ressuscitou dentre os mortos, né? E ele te dá a vida eterna, quer dizer, ele morreu pelos teus pecados. Então, o que a gente puder trazer de volta para Jesus, né? A gente vai ver isso na Bíblia em alguns casos, mas aproveitar a oportunidade, a mensagem, lembra, estamos falando da mensagem para aquele que não conhece ainda Jesus, né? Lembra aquela passagem que Paulo fala, olha, se alguém entrar na igreja e estiverem todos falando em línguas, o que ele vai falar?
que ele vai pensar? Que são todos loucos, porque nada daquilo faz sentido para ele, né? A Bíblia não fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, quem não nasceu de novo não tem o Espírito. E não tendo o Espírito, ele não pode discernir essas coisas. Então, você está lá com um cara que não nasceu de novo, não conhece Jesus, e você quer começar a explicar um monte de coisas que ele vai precisar do Espírito para entender, você está jogando carta para fora do baralho. Você está jogando energia na direção errada. E você está caindo no conto do diabo, né? Que ele está te fazendo se afastar do tema fundamental, que é Jesus Cristo e a sua salvação, e aquilo que ele pode te dar. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Quando você está evangelizando, a gente não tem que chegar lá e falar, não, porque Jesus vai te pedir tudo, ele vai querer e tal. Esses dias eu ouvi uma mensagem, a pessoa falou assim, não, que o Senhor ele quer tudo de nós, ele quer, amém, Deus quer tudo de nós, isso daí é maravilhoso. Mas aí começa, então você precisa tomar cuidado com o seu testemunho, porque, sabe, quando as pessoas olham se você está bebendo ou não. Se você fuma um cigarro, as pessoas olham. Se você fala palavrão, as pessoas olham. E eu fico chateado, sabe, assim, meio frustrado com esse tipo de mensagem. Sabe por quê? Estão resumindo ao cristianismo a não falar palavrão, não beber e não fumar. Gente, tem um monte de religião que faz isso. Não fala palavrão, não fuma e não bebe. Isso não é o cristianismo. Primeiro que Jesus bebia. Aliás, os fariseus não falavam palavrão, não fumavam e não bebiam. E eles não tinham nada a ver com o Senhor. Os escribas, os fariseus eram assim, no tempo da vinda de Jesus. Então o cristianismo não é isso. Tá? Ok, isso daí é uma coisa legal no cristianismo, a Bíblia fala sobre vícios, né? Vamos largar todos os vícios, temos poder de Deus para isso, né? A Bíblia fala sobre a linguagem torpe, vamos abandonar a linguagem torpe. Mas o cristianismo, a essência, não é isso. Isso daí é a superfície do negócio. As pessoas não vão olhar isto em nós. As pessoas estão olhando em nós se no momento das lutas a gente mantém a calma. Se no momento da provocação nós somos mansos. Se no momento que elas estão mal a gente percebe e tenta ajudar, tenta chegar junto. Se no momento que elas precisam de alguma coisa, a gente se dispõe a ajudar, a estar lá, a fazer algo por ela. Nem que seja, eu posso orar por você? O que está passando contigo? As pessoas olham sim a forma como nós nos tratamos uns aos outros. As pessoas olham sim a humildade, a mansidão ou não, que nós conversamos sobre todas as coisas. As pessoas olham assim a seriedade que a gente leva ao nosso trabalho, servindo no trabalho como que se serve ao Senhor. As pessoas olham-se no meio das crises, das lutas, se a gente entra em desespero, como os outros. Desespero, esse país já era, isso daqui acabou. Essa guerra agora, vai vir a Terceira Guerra Mundial, o mundo está sendo destruído, e a nossa ansiedade, medo e fobias, o mundo olha essas coisas. É para essas coisas que eles estão olhando. Se na hora que a gente está mal, está perdendo alguma coisa, está lá, a gente mantém a serenidade, mantém um nível de alegria, ou se a gente se desespera. As pessoas prestam muita atenção nessas coisas, e essas coisas impactam. Porque isso é o testemunho pessoal de vida. Tá? Isso é o que realmente chama atenção na vida das pessoas. Tá? Então a nossa conversa com o incrédulo
tá? Ela tem que ser muito centrada em Jesus. Eu não tenho que discutir não, porque o Deus do Antigo Testamento era muito duro. Olha, foca em Jesus. A Bíblia diz que o Pai é exatamente igual a ele. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Olha para Jesus. Um dia a gente estuda com mais detalhe o Antigo Testamento e você vai entender melhor isso. Mas é importante você olhar para Jesus, né? Aí ele fala do dilúvio. Não, porque o dilúvio, ele vai tentar desviar o assunto. Você acha que o dilúvio foi... A pessoa não tem o espírito para entender que o dilúvio foi algo universal. Aconteceu no planeta inteiro. E nem a prioridade para você gastar energia explicando todas as possibilidades científicas disso daí. E da Arca de Noé. E das informações que existem na Barça sobre a descendência, a ascendência de toda a humanidade, né? A Barça e a Britânica tem muita informação sobre isso. Então, enciclopédias, né? Hoje todo mundo só conhece o Dr. Google, né? Mas existem fontes fidedignas, aí, um pouco mais sérias de informação também para nós. Então, a nossa conversa, por exemplo, se o cara começou a falar do dilúvio, o que você pode falar para ele? Olha, o dilúvio tem uma coisa interessante, porque o texto ensina que tinha um cara chamado Noé que pregou para aquele povo durante talvez até 100 anos e avisou: vai ter um dilúvio. E naquele tempo não havia ainda menção de chuva na terra. Isso é outra coisa também, talvez não vale a pena conversar com alguém que não conhece Jesus, né? Mas você falar, ele pregou, e as pessoas não deram bola. Quando veio o dilúvio, a porta da arca se fechou, porque o tempo de despertar é agora, não é depois. E é para isso que eu estou falando de Jesus para você, porque ele é o único caminho. Então, não se deixar desviar do foco. O foco da mensagem é Jesus, o amor de Deus. Existe salvação para a tua vida, existe esperança para a tua história, existe cura para o teu corpo, tudo isso está em Jesus. Existe paz para o teu coração, para a tua mente conturbada, né? Vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Buscai de mim que sou manso e humilde de espírito, que o meu fardo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vem para mim, né? Esse é o chamado. Não deixa o incrédulo te tirar do assunto, porque é só estratégia para fugir. E às vezes ele não está nem fazendo conscientemente isso. Via de regra, inconsciente. Só que você precisa estar consciente do que está acontecendo e trazer de volta, tá? Existe uma mensagem que é para quem já conhece Jesus. E a igreja é portadora destas duas mensagens. A mensagem para quem não conhece: ide e pregai este evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E fazendo discípulos. Tá? Então, a pessoa que se converte, o que é importante você fazer com ela depois, né? É discipulá-la, ou encaminhar ela para um discipulado, ou começar a acompanhar ela e chamar: vamos fazer curso lá com o pastor Bruno, né? Ou vamos fazer curso lá na igreja. Tem curso para novos membros, tem isso, tem aquilo, né? É discipular a pessoa, é dar a ela conhecimento da palavra, né? Então aqui está no item 2, né? Mensagem para quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. 1 Coríntios 15, a partir do verso 1. Irmão, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi,
que Cristo morreu pelos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então essa é a base, o verso 3 é a base da mensagem inicial, é a base da conversão. Se o cara precisa crer numa coisa estranha, diferente, é o quê? É que Jesus morreu pelos pecados dele, foi sepultado e ressuscitou. Uma vez a gente estava levando uma amiga da minha irmã para a igreja, uma reuniãozinha na casa de alguém, tipo uma célula, né? E ela veio no meu carro. No meu carro tinha um emblema assim, escrito: Cristo venceu, vive e voltará. E ela parou para ler depois da reunião. E ela leu em voz alta, assim, ela parou, enquanto a gente estava ali abrindo a porta, ela: Cristo venceu, vive e voltará? Cristo voltará? Como é que é isso? Né? Então, aquilo ali abriu um leque, ou uma porta gigantesca para o quê? Para ensinar um monte de coisas. A Bíblia nos fala que nós devemos estar espertos e ligados para aproveitar as oportunidades, né? Então, esta é uma oportunidade. Mas o inicial que se crê é o que está aqui no verso 3. Agora, depois disso, vem uma evolução, né? Um crescimento. Uma mensagem tem que continuar a evoluir, porque nós entramos num processo de salvação da alma. O espírito, né, ele renasce já de Deus e o Espírito Santo já vem habitando nele. Então o espírito está pronto. A carne, ela vai envelhecer, né, e ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia, né, porque o homem exterior, a carne, vai se corromper. Mas a alma não, a alma está sendo renovada, ela está sendo processada por Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então é fundamental esse processo que nós entramos. Nós vamos falar bastante dele hoje. Tá? João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Se eu tiver o Espírito, eu posso discernir. Se eu não tiver, você está jogando conversa fora, explicando coisas espirituais para mim. Porque as coisas espirituais não são discernidas pelo homem natural. Mas o conselheiro, João 14,26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, algo que a gente estudou bastante esse tempo aqui, nesse processo que a gente entra, nós que já recebemos a salvação em Jesus, estamos nessa outra mensagem para aqueles que conhecem, né? Nós temos quem? O Espírito Santo nos ensinando. E se eu tenho o Espírito Santo, eu posso discernir as coisas espirituais. Porque eu não sou mais um homem natural. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ou seja, o Espírito Santo totalmente alinhado com o Pai e com o Filho. Tá? Totalmente alinhado. Ele não vai ficar falando de si mesmo, ele vai falar aquilo que ele tem recebido do Pai. Esse é o mover de Deus, do Pai em Jesus, é o mover do Pai e do Filho através, né, do Espírito Santo. Tá? Atos 8. E começando por essa escritura, anunciou-lhes a Jesus. Tá? Então,
vamos falar um pouquinho aqui essa importância de aproveitar as oportunidades. Este texto aqui é o texto de Filipe, que foi arrebatado de onde ele estava e colocado no caminho de um eunuco que tinha lido uma passagem bíblica e não estava entendendo. Estava buscando em Deus uma compreensão daquele texto. E aí Filipe aparece lá, arrebatado, milagrosamente, misteriosamente arrebatado. E o que Filipe fez? O que nós lemos aqui. Isso é aproveitar oportunidades. Começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Começando por essa escritura, aquilo que ele estava lendo, ele usou para explicar aquilo ali, e dali ele puxou um gancho e outro, e foi falando mais e mais de Jesus, né, para aquele homem, ao ponto dele querer ser batizado. Ele foi batizado ali e, de repente, ele foi procurar Filipe para falar alguma coisa ou para agradecer, e Filipe já havia sido arrebatado para um outro local, né? O diácono evangelista Filipe, né? Estevão e Filipe foram dois daquela lista dos primeiros diáconos que se tornaram evangelistas, homens de Deus extraordinários, marcaram, né, a sua existência na palavra de Deus no livro de Atos aí. A mesma coisa Jesus, porque com quem que Filipe aprendeu isso daí? Ele aprendeu com Jesus. João 4:7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco da água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Né? Veja, Jesus respondeu essas questões desta mulher samaritana. Por que ele respondeu? Porque eram bloqueios que ela tinha e ele estava mostrando que ele era libertador em todos os sentidos. E ele estava trazendo libertação para ela a cada fala que ela deu. Então, por exemplo, a mulher samaritana, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você teria pedido a ele e ele teria lhe dado água viva. Então, olha quais eram as barreiras daquela mulher, né? Primeiro, ela estava numa sociedade em que os judeus rejeitavam os samaritanos. Eles não falavam com os samaritanos. O samaritano era um povo israelita, né, descendente de Israel lá atrás, tá? Mas que não seguiu com os judeus. Eles se estabeleceram na região de Samaria. Eles só acreditavam no Pentateuco. E tinha um monte de pensamentos confusos. Eles não tinham, por exemplo, a questão de que o local para adoração era em Jerusalém, né? Eles criaram um local lá no Monte Gerizim e tal, e tinham uma série de misturas com outras religiões. E os judeus desprezavam, eles não consideravam judeus, né? E como todo cristão chato e teimoso e radical, ele então não falava com aqueles samaritanos, né? Parecido com o que alguns de nós vivem hoje. Então, o que acontece? Ela tinha essa barreira. E ela, vendo que Jesus era judeu, não sei como que ela viu, né? Talvez pelo nariz, talvez pela forma de falar, pela linguagem, pelo sotaque, mas ela vai e fala: como é que o Senhor, sendo judeu, vem falar comigo? Então a primeira barreira era de raça, era uma barreira de povo, de miscigenação racial, né? Anti-miscigenação. Então ela era anti-samaritano. E Jesus quebra essa barreira. Então aquilo já mexeu com ela.
Uma outra coisa é que um homem não falava com uma mulher, porque a mulher não era digna. A mulher era muito desprezada na sociedade. Ela tinha um problema realmente grande, né? Para uma mulher viver naquele tempo era muito complicado. E muito diferente dos dias de hoje, né? Hoje a mulher manda em casa, né? Boa parte dos lares a mulher manda no marido até, já não é nem mais aquele equilíbrio. Você mudou muitas coisas, né? Nós temos países de primeiro mundo em que já tivemos, e hoje alguns têm, mulheres como presidentes. Então, na sequência da conversa, ela tem essa quebra de barreira. Como é que você, homem, fala comigo que sou uma mulher? E Jesus não teve essa barreira. E tanto não teve esta barreira que ele, veja, o cristianismo, para sermos realmente bons evangelistas, chegarmos nas pessoas, nós temos que quebrar preconceitos. Eu não gosto dessa pessoa. Ela é muito agressiva. Ela vive bebendo. Ela é um viciado. Ela é muito egocêntrica. Ela é muito chata. Ela é violenta, ela é agressiva, ela é estúpida. Temos que quebrar essas barreiras. Se essas barreiras não são quebradas, você não impacta as pessoas. E aquela mulher começou a ser impactada porque, como samaritana, um judeu veio falar com ela. Como mulher, um homem veio falar com ela. Ele atribuiu valor a ela. E ainda mais, ele pediu alguma ajuda. Olha, você pode me dar água? Né? Você pode me dar água? E ela ficou assim meio chocada, né? Esse judeu falando samaritano, homem falando com mulher, né? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, o que Jesus fez? Ele está aproveitando a oportunidade. Estou no poço, chegou esta mulher, eu sei tudo sobre ela, e ela não sabe nada sobre mim, e eu quero que ela me conheça. E ele aproveita aquela oportunidade, o assunto, a água. É para a gente sair evangelizando todo mundo, falando da água viva, não sei o quê? Não. Mas é uma possibilidade? É. E Jesus usou este caminho com esta mulher. O evangelismo de Filipe com Eunuco não tem nada a ver com isso daí. O evangelismo de Pedro no início da mensagem, a primeira, né, depois do Pentecostes, não tem necessariamente nada a ver com isso, né? A mensagem para Cornélio, sua casa, também, quer dizer, cada mensagem é uma oportunidade que está sendo aproveitada. Então ele aproveitou a ocasião desta pergunta e tocou neste assunto. Ele conseguiu abordar a mulher em algo que lhe dizia respeito, em algo que ela precisava, ela necessitava, né? Se chega uma pessoa, está atribulada, está confusa, não sei o quê, daí falou: olha, tem um momento que os apóstolos estavam todos confusos lá numa casa em Jerusalém, porque Jesus tinha sido crucificado, eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e de repente Jesus já ressurreto, ele entra dentro da casa e todo mundo fica apavorado, mais do que já estava, e ele fala: paz seja convosco. Então é assim que Jesus entra nas nossas vidas: paz seja convosco. E aquela pessoa que está toda atribulada, confusa, aquilo é uma mensagem que toca ela, né? Então ele vai conversando com essa mulher. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? A visão dela ainda era toda materializada, né? E Jesus estava falando de coisas espirituais, né? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então ele começa a falar olha, não é dessa água que eu estou falando,
não é da água que você pode me dar, eu estou lhe falando da água que eu posso te dar. E aquilo mexeu profundamente com aquela mulher, né? Ainda diz assim, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Queridos, uma região desértica, uma mulher que a história nos aponta que existiam outras fontes, outros poços, mais dentro da cidade. E aquele horário da metade do dia é o horário mais quente. Por que essa mulher estava indo tão longe e no pior horário do dia para pegar a água? Porque ela era rejeitada na sociedade. Depois a gente vai ver que ela é uma mulher que já teve 5 maridos e que ela tinha agora não era marido. Ela estava vivendo com ele, então era uma mulher que naquele tempo escandalizava horrores com um tipo de vida desse. Então ela era rejeitada naquela sociedade. Então ela ia no pior horário para não cruzar com muita gente e ninguém perturbar ela lá. E naquele horário não tinha ninguém pegando a água. E Jesus vai e começa a falar com ela. Então uma mulher que não sentia valor e Jesus dá para ela valor. Não sou ninguém, mas ele está vendo valor em mim. Né? Eu sou uma mulher, mas ele me vê mais do que uma mulher, ele me vê como uma pessoa. Eu sou uma samaritana, mas ele me vê mais do que como, né, alguém de um povo que os judeus não gostam, mas alguém que é uma pessoa, é gente e tem o seu valor. Então ela começou a ter várias quebras de padrão, né, ali, libertadores. E aí a mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. A sequência do texto vocês já conhecem, mas Jesus vai e fala, vai e chama teu marido. E ela fica meio sem graça e ele vai e fala, não, eu sei que você não tem. Você já teve tantos e agora, esse que está agora contigo nem é seu marido. Né? Mas por que Jesus estava dizendo isso? Que apesar de você ter essa desqualificação na sua sociedade, isso não te impede de receber essa água que eu tenho para te dar. Eu conheço tudo sobre você, eu não estou enganado sobre você. Eu conheço tudo sobre você, mas eu estou falando contigo, estou te dando valor e eu estou te prometendo uma água que vai acabar com a tua sede. Né? E aí aquela mulher vai correndo para a cidade e chama não apenas o homem que ela vivia, mas chama toda aquela turma da cidade de Samaria. E vai um monte de gente lá. E eles recebem a palavra. Então veja, queridos, aquela foi a primeira evangelista. Para quem acha que mulher não tem chamado, aquela foi a primeira evangelista enviada por Jesus. A primeira evangelista, uma mulher. Trouxe a cidade inteira para eles. Né? Tem uma outra cidade que é um endemoniado, que se torna o grande evangelista e atrai a cidade inteira. Então veja as oportunidades, o homem e a mulher de Deus. Nós precisamos estar atentos a oportunidades para evangelizar. Não precisa criar um padrãozão. Olha, a coisa surge de repente. Se nós estivermos antenados e ligados no Espírito, a coisa vai fluir. Simplesmente fluir. A gente aproveita a oportunidade e é agora. Né? Segue por esse caminho, vamos embora. Vamos falar do amor de Deus. Vamos falar do Senhor Jesus. É isso que ele precisa conhecer. Tá? Bom, falando agora da mensagem para os que conhecem Jesus. Né? Efésios 4 fala do dom de mestre na igreja, que é para discipular pessoas. Romanos 12, de 6 a 8, fala do dom de ensino para ensinar. Aquele que ensina
esmere-se no fazê-lo, esforce-se, aplique-se, dedique-se no ensino. O que é se dedicar no ensino? Preparar, bem preparado, vai, se aprofunda no assunto, busca o conteúdo, entenda o assunto, perscrute, né? Pesquise, pergunte, ore em línguas para ter a revelação, discernimento das coisas que Deus... Peça a Deus revelação, peça ao Espírito Santo, está dentro de você, Espírito Santo, não estou entendendo. Mostre isso daqui para mim, né? E de repente os cenários vão se clareando cada vez mais, tá? 2 Pedro 3, 17, 18, Pedro fala: antes crescei na graça e no conhecimento de Deus. Tá? A graça produz em nós frutos, né? Que a gente não pertence a nós, são do Senhor, é por causa da presença dele dentro de nós e ela nos permite viver no Espírito. Tá? Essa graça do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo sobre nós. Né? É uma graça de Deus em nós. Mas ele fala: antes crescei na graça e no conhecimento, é a palavra, tem que ser ministrada, ensinada, discipulado, acompanhamento. 2 Timóteo 3,14, eu começo a ler a partir do 16, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, útil para a repreensão, útil para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus tem a sua eficácia, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos motiva, né, a fazer olha, vai mais fundo, segue fundo, a palavra motiva, a palavra te exorta, né, ela te disciplina, ela te corrige, e ela te instrui, ela te ensina, né? Então a importância da palavra para os que já creem, isso é uma riqueza que pertence à igreja. Mas por quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então esse crescer no conhecimento, esse aprofundar no conhecimento de Deus, na Escritura, na palavra, né? Qual a importância, qual o objetivo disso? É para que a gente seja para que a gente seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O conhecimento é fundamental, a palavra é fundamental para que isso aconteça. No verso 14 de 2 Timóteo 2, traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queridos, então é o seguinte: eu estou tentando ensinar para uma pessoa, mas ela é muito teimosa, a gente discutiu, não sei o que. Não é esse o nosso chamado. Isso é um desvio do chamado. O chamado procure se apresentar, manejar bem a palavra e se apresentar a Deus aprovado. Tá? Estou aprovado diante de Deus, estou buscando a vontade dele, estou superando minhas fraquezas, né? Estou vivendo na graça, estou crescendo, estou sendo transformado aos poucos, de glória em glória até ser dia perfeito, mas eu não sou chamado para cair nessas contendas de palavras. Não caia na discussão de doutrinas. Quem estudou Apocalipse, quem nesse curso mesmo acompanhou um pouquinho, né, das parábolas de Mateus 13, a gente pode ver que um dos enganos da igreja é a divisão. E a igreja reformada, ela caiu gravemente nesse erro. Foi se dividindo por contendas de palavras. Pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, divisão.
E com divisão o mundo não crê. Porque quando é que o mundo vai crer? Quando nós formos um. Para que o mundo creia. Essa é a oração de Jesus, né? Uma das orações finais de Jesus pela igreja, que ia começar a igreja que viria a existir. Tá? Unidade da igreja. Então, olha, o obreiro, o homem e a mulher de Deus não tem que ficar batendo boca, dirigindo contenda. Ah, mas isso é um absurdo, como é que você acredita em Adão e Eva, não sei o que, aí você entra nesse papo, é que nem o incrédulo vai te desviar para ficar discutindo algo que ele não tem o espírito para entender. E ele precisa do espírito para discernir espiritualmente coisas espirituais. Então não caia nessa, sai dessa. Volta para o foco que é Jesus. Né? O Espírito convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Ele não está lá para convencer o cara que não conhece Jesus de que o dilúvio aconteceu, que Adão existiu, que não. Ele quer convencer que Jesus morreu pelos pecados dele, ele era o Filho de Deus, se fez carne, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Isso o Espírito de Deus convence. Tá? E da justiça, por quê? Porque ele diz que essa morte pagou toda a sua dívida. Tá bom? Então, veja o foco que nós devemos ter no ensino. Não entrar em contendas de palavras. Não é para isso. Elas só pervertem os ouvintes, aqueles que estão escutando, blá, 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 o bate-boca, tá? Essa conversa toda só perverte, só confunde. Sentiu que o objetivo é uma contenda, é uma competição, não tenha medo de perder. Ah, tá bom, a competição você ganhou, não vou entrar em contenda. Por quê? Porque não sei o quê, não. Vamos só nós dois? A gente bate um papo, discute, se eu ver que você está aberto para ouvir, e eu vou me abrir para ouvir o teu pensamento, talvez a gente cresça. Mas ficar batendo boca aqui na frente de um monte de gente, as pessoas vão ser confusas, vão ser... não é o caminho. Tá? Não é o caminho. João 4,1. Não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus. 1 Pedro 5,2. Que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos do rebanho. 2 Pedro 2:1 e 2, então haverá falsos profetas. Judas 4, se introduziram furtivamente certos homens dentro da igreja, com o objetivo de enganar, confundir, distorcer. Então veja, não é todo mundo que sai ministrando e falando que você vai ouvir e abraçar. Não, mas o fulano disse isso. O que o fulano disse é suficiente para você? Deve ser suficiente para mim? O texto aqui está dizendo para a igreja, cuidado, haverá falsos profetas. Haverão homens que se introduzirão, ou já, no caso aqui, já se introduziram furtivamente. Eles vieram para roubar a palavra. Eles vieram para roubar as ovelhas. Eles vieram para confundir, para destruir sementes. A semente boa. Né? E aí, no que nós lemos de 1 Pedro 5, ele está dizendo o seguinte, qual é o padrão? Você que é líder, qual o padrão para você seguir? Cuida daqueles que estão aos seus cuidados, olhem por ele. Cuidem dele. Não por obrigação, não, eu tenho que chamar, eu tenho que estar lá, eu vou fazer, não sei o que, Não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Qual é a vontade de Deus para a igreja? Que a igreja sirva de livre vontade e não por obrigação. Qual é a vontade de Deus em relação aos dízimos e ofertas? Que eles sejam dados liberalmente e com alegria. Se der por obrigação, não serve. Não é essa a vontade de Deus. Né? As coisas de Deus precisam fluir.
naturalmente, debaixo de uma graça, de uma unção, de um transformar do nosso querer. Né? Se você não sente vontade, mas sabe que tem um chamado, então pede. A Bíblia diz, olha, Deus coloca em nós tanto querer quanto realizar. Senhor, eu estou sentindo realizar, mas não estou sentindo querer. E eu preciso querer isso aqui. Amém. Comece a orar por essas pessoas. Comece a orar pelo teu trabalho, por aquilo que você vai fazer. Por isso que você está entendendo que é o seu chamado. Deixa a graça de Deus fluir, deixa, né, o mover do Espírito fluir através de você. Né? Esse é o padrão. Fazer de livre vontade, cuidado, não por obrigação. Não façam isso por ganância. A ganância de aparecer, de ser bem visto, de ganhar dinheiro com o evangelho, a ganância de ficar rico. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Eu quero servir. Isso não é para você julgar os outros, é para você julgar a você mesmo. Como é que eu estou servindo? Como é que eu estou trabalhando no reino, na obra? Estou trabalhando de livre vontade? Sim. Estou trabalhando, cuidando, olhando pela vida das pessoas como Deus quer. Eu estou preocupado em servir, ou em ser servido, ou em ter um nome famoso, ou ter um título importante. Qual é o meu foco de vida realmente? Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Eu sou pastor, eu tenho autoridade, vocês têm que me obedecer. Não quero que faça assim, vai fazer de outro jeito. Cuidado. Todos nós tropeçamos nisso. Mas é importante a gente não permanecer no tropeço. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. Né? Tem igrejas que elas chegam ao extremismo de dizer o seguinte: olha, só namore se você tiver a minha bênção. Eu estou pensando em fazer uma faculdade disso, estou pensando em mudar de emprego. Vai lá pegar a bênção do pastor, do líder, do apóstolo. Vai ver se é isso mesmo que é para você fazer. Gente, não é mais assim. Não é o profeta que está lá que ouve de Deus. Todos nós ouvimos do Senhor e temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós nos tornamos filhos de Deus. Temos intimidade com Deus. Somos chamados de amigos de Deus. É preciso sair fora desse perfil, tá? Do profeta do Antigo Testamento. Isso daí é espiritismo hoje. Isso daí é macumbaria, não é um negócio para a minha vida e para a tua vida. Página 134. Como você conhece um falso profeta e um falso mestre? Nós não temos que julgar o profeta. Nós temos que julgar a profecia. Nós não temos que julgar o pregador, nós temos que julgar a palavra que está sendo pregada. Nós não somos chamados para julgar pessoas. Então, qual é o padrão para rejeitar falsos profetas ou falsos apóstolos, falsos pastores? Qual é o padrão para rejeitar? É o que está lá em Atos 17:10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Eles tinham o verdadeiro, que eram as Escrituras. E vinha alguém evangelizando, dizendo: esse Jesus está nas Escrituras, então nos mostre. E eles começaram a examinar, eles se abriram para a pregação pautada na verdade. Se o que você fala está nas Escrituras, eu me abro para crer. Se o que você fala você não consegue mostrar na palavra, é a tua opinião. E eu não vou te receber aqui.
Te recebo como pessoa, como gente, mas não como um profeta, um apóstolo, um pastor na minha vida. Eu não me abro para essa tua mensagem porque ela não está na Bíblia. Mas como é que eu vou saber se está na Bíblia ou não? Eu tenho que examinar as Escrituras. Então eles foram examinando e a palavra de Deus considera os bereanos como um padrão. Padrão de nobreza no reino de Deus. Por que eram nobres? Porque examinaram as Escrituras para ver se aquilo que a mensagem que estavam recebendo estava realmente nas Escrituras. Está nas Escrituras, está recebida. Está recebida. Não vou ficar batendo boca, contendendo. Não. Eu me abri para ouvir, para receber. Está na Escritura, estou aberto para ela. Não está na Escritura, estou fechado para ela. Você sabe como é que os ingleses treinaram várias pessoas para identificar notas falsas? Eles ficavam muito esperando vir uma nota falsa, aí percebiam os defeitos e mostravam: isso daqui é uma nota falsa. É o papel, é o toque, é o tecido. Ele não tem esse detalhe aqui, ele não tem essa... Só que cada vez surgia uma falsificação nova e com algum defeitozinho novo. Então eles estavam aprendendo e enquanto não aprendiam, aquilo se pulverizava. Aí alguém teve uma brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar esses homens e mulheres, esses especialistas, na nossa nota, na nossa moeda. E começaram a fazer o treinamento. Olha, isso daqui é feito com esse papel, ele é feito assim. Depois é impresso nessa cor, aí tem esses detalhes aqui. Olha os detalhes que existem, olha aquilo, olha isso, olha aquilo. Eles se tornaram especialistas na própria moeda. Então, quando vinha uma moeda falsa, uma nota falsa, o que eles viam? Peraí, tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. Não é esse toque. Não é essa espessura. Não, esse branco aqui está diferente da nota normal. Não é isso daqui. Esse tom de cor está meio diferente, não é essa cor. Então eles descobriam a falsidade não porque eles tinham estudado quais eram as falsificações e suas falhas, mas porque eles conheciam profundamente o que era o verdadeiro. A melhor forma de você se proteger da mentira é conhecendo a verdade. A melhor forma de você se defender do falso é conhecendo o verdadeiro. Você foge do fake e você... Opa, tem um cheiro estranho isso daqui. Nossa, mas pelo cheiro é porque eu conheço o cheiro da verdade. Alguma coisa não me soa bem nessa frase. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele está falando. Porque essa frase, e aí rapidamente o Espírito Santo te lembra de algumas passagens. Isso que ele falou é contra essa passagem, é contra aquela outra, é contra essa doutrina, esse pensamento, é contra isso e aquilo que está na Bíblia aqui, acolá. E aí você vai vendo. Às vezes é uma ou duas besteiras que o cara fala numa mensagem, mas um monte de outras coisas boas. Aproveita o que é bom, joga fora o que é ruim, né? Porque não tem jeito, nós estamos aí vivendo com um monte de pregadores despreparados, cheios de boa vontade, crescendo na fé e sendo usados. Muitas vezes eles são usados, muitas vezes são atrapalhados. Fazemos trapalhas, né, no meio da obra de Deus. Muitas vezes nós atrapalhamos o que Deus está fazendo. Mas faz parte do nosso amadurecimento. Agora é importante você não cair na doutrina, não cair no pensamento errado, no engano, na mentira, no fake, nas inverdades. Porque veja uma coisa, a grande maioria das mentiras, ela tem uma característica, principalmente a mentira diabólica. Ela tem uma característica, ela se parece com a verdade. Assim como é o joio com o trigo.
né? Os fakes dentro da igreja, eles se parecem com um crente normal. São bem parecidos. O trigo, quando você tem o joio e o trigo, externamente, você olha, são idênticos. Você não vê diferença. Aí você esmaga os dois nas mãos. Um, você esmagou, não sobrou nada. O outro, você esmagou, sobraram várias sementes. Porque o verdadeiro trigo tem sementes. E o joio não tem. Então é assim que a coisa funciona. Conheça o verdadeiro para se proteger do falso. Conheça a verdade para se proteger da mentira. Tá? Conheça a palavra para não ser enganado por falsos ventos de doutrina, né? Parte do amadurecimento, não ser mais conduzido por ventos de doutrina como um menino para lá e para cá. Não, somos conduzidos para a maturidade. Como? Pelo conhecimento da verdade, estudando a palavra de Deus, sendo discipulado, discipulando. Quando você discipula, você se obriga a estudar mais também. Puxa, eu preciso... eu vou dar aquele curso lá do pastor Bruno para esse cara que eu estou discipulando aqui. Vou começar a ministrar alguns dessas aulas. Tá? Então eu preciso estudar a aula, preciso ir mais a fundo. E aí eu percebo que tem coisas que eu passei batido e coisas que eu nem concordei, mas eu também não entendi. Agora eu estou entendendo. Engraçado, eu não concordava, agora eu estou concordando, talvez porque eu não tenha entendido. Ou talvez tenham coisas erradas no curso. Cada vez que eu vou dar de novo o curso, eu vejo mais uma ou outra coisa que eu vou ajustando. Isso daqui está mal encaixado, eu vou falar melhor, deixa outro jeito. Aqui, peraí, não é bem isso. Essa frase do texto aqui não está legal. Vou mudar essa frase. Né? Por isso que eu acabo entregando o material 2, 3 dias antes, que eu dou uma revisada. Né? Em todo o material a gente vai procurando melhorar um pouco mais. Tá? Necessitamos ser capacitados por Deus. Estamos estudando a vontade de Deus para nós hoje, dentro do nosso período, a igreja. Se começarmos a ler a Bíblia de Romanos até Judas, veremos toda a vontade de Deus para nós, como indivíduos e como organização. Porém, logo notaremos e precisamos nos conscientizar disso, que em nós não há nada que nos capacite a realizar a vontade de Deus ali manifesta. É necessário sermos capacitados por Deus através de sua graça em nossas vidas. A graça é o poder para realizarmos a sua vontade. Não podemos tirar isso de vista de maneira nenhuma. Pela graça recebemos o Espírito Santo dentro de nós e o Espírito Santo sobre nós. O Espírito dentro, novo nascimento, o Espírito sobre o revestimento de poder, o batismo, né, do Espírito Santo. Tá? Bom, isso é uma coisa que todos nós já ministramos antes, aqui a gente está só repetindo, né? Todos nós vamos passar por esse momento de, olha, eu entendi a vontade de Deus, é isso, mas eu não consigo fazer, né? Esse era o problema da lei. O pessoal conhecia a vontade de Deus através da lei, mas não conseguia viver plenamente a lei. E estava sempre tropeçando, né? E daí vinham os sacrifícios. Hoje não tem mais sacrifício. O sacrifício de Jesus já foi feito. Esse era o grande, verdadeiro sacrifício, né? O sangue de Jesus, né? Que foi conhecido desde antes da fundação do mundo. Já existia esse projeto, né, de salvação de Deus para a humanidade. Tá? João 6,60, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhe disse são espírito e vida.
Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, e é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Então, em alguns momentos, na vida do cristão, que não é o tempo todo, não é toda a mensagem de domingo, mas em alguns momentos nós precisamos ser questionados. Às vezes a gente se escandaliza com alguma coisa que está acontecendo na nossa vida. Puxa, por que Deus permitiu isso daqui? Né? E é um momento de se perguntar, olha, está escandalizado? Você quer ir junto com os que se afastaram, se desviaram da fé? Será que essa é a tua hora de sair? Será que você é um dos que vai desistir? Né? É um momento de questionamento. E Jesus pergunta para os 12, vocês também não querem ir? Por que ele pergunta para os 12? Porque a palavra de Deus é clara. É preciso que você creia nele e permaneça nele e queira estar nele. Queira estar com ele. Sabe aquele casamento que a mulher não aguenta mais o marido, ela quer se separar? E aquele marido força ela a ficar, mesmo sabendo que ela não o ama mais? Deus não é assim. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele zela por nós com ciúmes. Ele não trabalha com possessão. Ele chama, ele convida, ele dá a cantada em nós. Ele vem e nos canta. Vem, eu te amo, eu quero você comigo. Eu tenho planos para a tua vida, eu tenho propósitos para você. Eu tenho uma história diferente, eu posso te dar paz, eu vou te dar alegria, eu vou te dar. Vem! Mas quando nós não queremos mais estar com ele, né, é sempre importante a gente estar tendo, em alguns momentos da vida, esse tipo de questionamento. E ouvir de Deus essa frase, você quer ir com eles? Quer se afastar? Quer se perder? É isso que você quer? Né? Jesus não fez nenhuma ameaça a eles aqui. Ele só perguntou. Né? E Pedro tem uma resposta muito forte para isso. Né? Ele falou, Senhor, para quem iremos? Para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida. Não existe esse caminho mais para mim. Sabe, talvez você que escuta a mim hoje aqui, está participando desse curso, vai assistir no futuro, seja o momento de você ter essa decisão dentro de você. Eu nunca vou me afastar. Pela graça de Deus, eu nunca vou me afastar, não quero me afastar. Só o Senhor tem a vida para mim, eu não tenho como viver mais fora dele. Não existe vida para mim fora do Senhor, fora do Evangelho, fora do reino. É ali que eu quero estar. Tá? Então, Jesus em João 17, ele faz essa oração, né? Minha oração não é apenas por eles, ele está se referindo aos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então ele está orando aqui, ele orou há 2000 anos atrás por nós. Você consegue se ver nessa oração? Ele está orando por mim, por vocês. Rogo por aqueles que crerão em mim por intermédio deles, da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Igreja unida, igreja mais do que unida, é em unidade.
Igreja em unidade. O mundo crê. O mundo crê. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha vitória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então Jesus faz essa oração, né? E que dentro da linha dessa oração é uma coisa importante a gente dizer: Senhor, eu não sei como é que o Senhor vai cumprir essa oração na minha vida, mas eu sei que Jesus orou para o Senhor, meu Pai. Meu Senhor Jesus orou para o Senhor, meu Pai, né? Orou pedindo o quê? Que eu fosse conduzido à unidade, que eu estivesse com Jesus e com o Pai. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer isso, mas encha-me com a tua graça, né? Não sei como é que funciona, como é que é exatamente a ação, mas joga sobre mim, faz fluir em mim, através de mim, a sua graça. Espírito Santo em mim, Espírito Santo sobre mim, para que eu seja como Deus, parecido com Deus, parecido com o Senhor Jesus, e para que eu faça as obras que Ele fez. Porque é para isso mesmo que nós somos chamados. Sem mim, o que é essa dependência de Deus? Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus na parábola da vinha, né? Da videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer, né? Por outro lado, esse mesmo texto também nos dá outra visão, quer dizer, se por um lado, sem ele eu não posso fazer nada, com ele eu posso fazer tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada posso sem ele e tudo posso com ele. Isso é dependência. Dependência em fé. Convicção na graça de Deus. A convicção na graça de Deus diz o seguinte: sem ele eu nada posso. A convicção na graça de Deus me diz o seguinte: com ele eu tudo posso. Pela graça. Pela graça. E nada posso sem a graça de Deus na minha vida. Tá? Então, essa é a dependência que o Senhor quer ver em nós. Essa dependência é maturidade e não infantilidade. Essa dependência é fruto do Espírito e não medo, fobia. Você não está se escondendo de ninguém, você está totalmente livre no fruto do Espírito, no fluir do Espírito de Deus. Ter certeza dessa dependência é o segredo do caminhar com Jesus. Tendo essa convicção, eu posso fazer o quê? Decidir não voltar para trás. Eu decido. Não vou voltar para trás. Mas como é que você pode se garantir? Não, eu não me garanto. Quem me garante é a graça de Deus na minha vida. Mas eu decidi, eu não quero voltar para trás. Eu vou até o final com o Senhor. Mas quem te garante? Pô, eu tudo posso nele. Decisões, queridos, escolhas.
a escolha de um caminho. Essa imagem perdida de Deus volta primeiro em nosso espírito, instantaneamente. Foi assim que Adão a perdeu. Adão perdeu a vida no espírito instantaneamente após pecar. Em seguida, sua alma vai sendo salva, vai se santificando. Isso é um processo. Tá? A alma vai sendo conquistada pelo Senhor, pela palavra de Deus. Né? Nós vamos conquistando a nossa alma para o Senhor, para o reino. Tá? É um processo de transformação. A salvação da nossa alma não é instantânea, é uma transformação, um processo. Também pode ser um processo inverso, ao qual o homem está sendo submetido, afastando-se cada vez mais dos padrões de Deus. É um processo de aproximação ou um processo de afastamento de Deus. E por último, virá a transformação do nosso corpo, que será num piscar de olhos, no arrebatamento. Tá? Virá a transformação, receberemos um novo corpo, um corpo glorificado. A morte física também entrou na raça humana instantaneamente após o pecado, porque no dia que dela comeres, morrendo, morrerás. Lembra dessa tradução, morrendo, morrerás, que é o sentido original? O que quer dizer morrendo, morrerás? O que morreu naquele dia? O espírito. Tá? E o que com esta morte do espírito foi decretada que vai acabar morrendo? É o corpo. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. Tá? Nós já estudamos isso no curso de Origens, tá? No princípio. A grande luta nisso tudo é a santificação da nossa alma. É um processo duro, é um processo que envolve lutas por dentro e por fora. Tá? É o processo de santificação, que é o que a gente vai falar agora, serão as nossas últimas mensagens desta aula de hoje. Né? Em Mateus 8,34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, e a palavra original é psuche, quer dizer alma, tá? Que vem do psique, né? Se alguém quiser salvar a sua alma, a perderá. Mas quem perder a sua alma, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Tá? Então, quando você quer lutar pela sua vida, pelas suas coisas, do homem natural, né? E ficar nessa do velho homem, você perdeu a tua vida. Mas se você abrir mão desse velho homem e mergulhar no novo homem, se abrir para uma renovação da alma, renovação da mente, você vai ser transformado e a tua vida vai ser outra. Tá? Então, verso 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a transformação da nossa alma, que vem através da renovação da nossa mente, é um dos caminhos, tá? É um dos caminhos fundamentais, né? A gente vai ver que não é só isso, né? O que também produz
transformação, esse contemplar do Senhor, somos transformados de glória em glória até ser dia perfeito, né? Essa contemplação, essa adoração também produz transformação, né? Olhar para Ele, quanto mais eu olho para Ele, mais eu sou como Ele, né? Mais semelhante a Ele eu me torno. Tá? Tem um enfoque importante aqui, eu vou estar nessa parte enquadrada do texto, que diz o seguinte: no momento que você falar isso, verdadeiramente começa uma limpeza. E essa limpeza não é brincadeira. Nós somos como a acácia do deserto, né? A acácia era madeira usada para construir, né, os adereços do templo, né, ou os adereços da própria do tabernáculo, né, antes do templo, com o povo no deserto. Então essa madeira de acácia, quer dizer, como é que ela é preparada para se tornar o templo de adoração, para fazer parte do tabernáculo, para edificação do tabernáculo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito. Como templos do Espírito, né, nós podemos nos comparar metaforicamente à madeira de acácia. Queridos, o processo de transformação ele dói. Toda mudança dói, né? Na psicanálise diz que esse processo de individuação, que você se torna um indivíduo, você aprende a viver em sociedade, a respeitar o direito do outro, assim, se conhecer, é um processo que dói, né? Mas aqui vai muito além de uma individuação. Aqui é um processo de transformar-se na semelhança de Deus, ficar mais parecido com Deus, tá? Mergulhar nos propósitos de Deus para nós, que é o estado de maior felicidade e realização que podemos estar, né? Para que conheceis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a madeira de acácia ela era usada no deserto, mas como é que ela era preparada? Primeiro com machado. Corta a árvore. Corta. Você vai tirar ela da raiz. Você vai tirar ela daquele lugar. Corta ela dessa origem terrena. O machado corta, ele machuca. Dói ser cortado, né? Depois disso, você tira aquela casca com uma lixa grossa, que também dói. Deus não está tirando a tua essência, Ele está tirando a sua casca grossa. Depois ele entra com uma lixa fina para te preparar direitinho, deixar a sua superfície preparada para que Deus possa te revestir com coisas superiores e melhores. E que coisas são essas? É o ouro. Então aquela madeira de acácia, uma vez moldada, uma vez preparada, né, ela é moldada e aí ela é colocada, né, ela é revestida com ouro puro. E depois ela é colocada em lugar de honra dentro do templo. Nós somos comparados a essa madeira de acácia, né? Deus está nos preparando e às vezes dói. Esse processo de transformação, de largar o pecado, de buscar a semelhança do Senhor, muitas vezes dói. Não temos que ter medo dessa dor. Não temos que ter medo do machado, nem da lixa grossa, nem da lixa fina, e menos ainda do ouro com o qual seremos revestidos. Porque Deus quer nos dar do melhor e quer nos colocar em posição de honra. Vasos de honra no templo do Senhor. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, ou no Espírito,
e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. Então, queridos, esse texto aqui é preciso que a gente entenda duas coisas. Primeiro, eu me converti, entro num processo de salvação da minha alma, processo de transformação, de amadurecimento. Deus quer nos levar a ser, né, o servo maduro, varão perfeito, varão maduro, varão preparado, varão que serve de referência, a varoa. E nesse mover, eu preciso de tempo. E eu vou mudando aos poucos. Então isso é uma coisa, é a transformação, que a gente vai mudando aos poucos. Mas existe uma outra coisa, que é um efeito imediato. Eu não sou maduro, não estou preparado, não tenho grandes recursos, ainda estou aprendendo o básico. Mas, se no dia que se chama hoje, eu me mantiver inclinado para o Espírito, eu vou fluir nas coisas do Espírito. E eu vou viver como se fosse um varão maduro. E eu vou amadurecer muito mais rápido. Você está entendendo? A diferença, um é um processo que ele sai daqui e vai crescer. O outro é um negócio que diz o seguinte, eu posso estar aqui, mas existe um poder de Deus aqui, que se eu acessar ele, eu estou aqui, ó. Como eu sou imaturo, pode ser que algumas vezes eu vá cair, vem para cá. Estou com duas câmeras aqui, fica mais complicado. Eu venho para cá, mas eu me ligo de novo, me inclino para o Espírito, o que vai acontecer? Né? Eu vou cogitar, eu vou pensar, eu vou fluir nas coisas do Espírito. Eu volto para cá. Tá? Então, são duas coisas que envolvem o nosso processo de transformação. Uma são de frutos imediatos que eu posso ter inclinando a minha alma, a minha decisão, meu coração para o Espírito, para as coisas do Espírito. E o outro é eu me rendendo a um processo de transformação mais profundo que vai santificando e aperfeiçoando a minha alma. E isso é uma bênção. Isso é maravilhoso, que você sabe que você pode viver. Às vezes você olha uma pessoa, nossa, está tão madura, daqui a pouco faz uma infantilidade, porque ele é imaturo. Mas por que teve aquelas atitudes e aqueles frutos tão bonitos? Porque ele estava inclinado para o Espírito, ele aprendeu a se inclinar para o Espírito. Ele não consegue se manter lá o tempo todo, mas quando ele está lá, ele é esse homem. Só que Deus quer levar a ele a ser esse homem o tempo todo. E por que alguém se torna esse homem ou essa mulher o tempo todo? Ou quase o tempo todo? Porque aprende a depender plenamente do Senhor. E isso leva algum tempo. Experiências, vivências, lutas, provações, disciplinas. Provação, né, da nossa fé, ela vai, no final de tudo, produzir esperança. Ela vai produzir mudança dentro de nós. Você pega Romanos 5, fala sobre isso, Tiago fala sobre isso, né? Gloriamo-nos também nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação me joga num processo que ao final vai me gerar esperança. Ora, a esperança não confunde. Por que ela não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então as tribulações vão acabar gerando em mim transformação, vão aumentar no final do processo minha esperança e meu amor. E eu caminho o tempo inteiro para essa dependência. Que dependência da graça de Deus é essa? Nada posso fazer sem Ele e tudo posso fazer com Ele. Isso é dependência de Deus.
dependência da graça de Deus que foi colocada para nós aqui. Tá? E aí fala das obras da carne, do fruto do Espírito, né? 1 João 2. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo é uma fonte de distração permanente. E quando a Bíblia fala sobre o mundo, não é o universo criado, não é o planeta Terra, mas é o mundo que jaz no maligno, é a cultura desse mundo, é o pensamento desse mundo, são as visões desse mundo. Ah, se eu não tiver um carro, o último modelo, não sei o quê, é porque eu não estou bem. É porque a minha carreira, é porque eu não sou um bom profissional, é porque eu não tive sucesso, né? E por aí vai. Ah, a minha esposa está meio coroa, mas eu posso pegar uma novinha porque eu ganhei dinheiro, estou não sei o quê, eu vou... Chega dessa coroa chata que fica brigando toda hora. Né? Essa é uma visão do mundo. Você deixa de valorizar a coisa maior da tua vida, que é a tua família. Uma bênção de Deus na tua vida, a tua herança. A mulher da tua mocidade que acreditou em você desde lá de trás, quando você não era ninguém, não era nada. E que talvez você esteja mal hoje, mas ela continua contigo. Então veja, o mundo tem muitos enganos, muitas seduções. Ele te trai pelo olhar, pelos olhos, ele te trai pela cobiça da carne, as suas necessidades carnais, teus impulsos do corpo, e ele te traz pela soberba. Soberba da vida, aquele desejo de ser maior, de ser poderoso, de ser o tal, né? De ser o cara, só que o cara é Jesus. E é bom a gente estar com ele, porque estando com ele a gente está de boa. E é muito bom estar com ele, porque ele é manso e humilde, de espírito. O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Vale a pena andar com Jesus. Muito bom demais. E ele nos ama. E ele nos capacita. E ele nos traz soluções. E ele quer estar conosco o tempo inteiro. E ele mandou o Espírito Santo para estar dentro de nós. E ele tem planos e propósitos para a nossa eternidade. Não é só para a nossa vida aqui na Terra. É para os séculos dos séculos dos séculos que virão, coisas que nós vamos viver com ele. E ele fala, olha, Pai, o que eu te peço é que, desde que o Senhor me deu, que eles estejam comigo. E a Bíblia diz que no dia do arrebatamento, nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos com ele para sempre. Nunca mais estaremos sem o Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós, queridos. Esse é o chamado de Deus para a igreja. A transformação da alma que precisa vir através da palavra, do conhecimento da verdade e do manifestar da graça de Deus. Tá? A palavra me joga para a dependência. E a graça me joga para a dependência. O que é dependência? Sem ele eu nada faço, com ele eu tudo faço. Sem ele eu nada posso, com ele eu tudo posso. Isso é dependência de Deus. Encerrando, Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Essa é a mensagem da igreja para o mundo. O Espírito e a noiva dizem, vem. Esse é o chamado da igreja. Digam para os outros, vem, 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 vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Né? Aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana. Né? Será uma fonte dentro de você a jorrar para a vida eterna. Aquele que crer em mim, segundo as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu
interior. Queridos, nós somos rios de água viva para essas pessoas. Ou melhor, nós somos canais desses rios, porque eles passam por nós, porque o Espírito de Deus está dentro de nós. E nós nos tornamos templo do Espírito, templo da habitação de Deus. Então essa água viva está dentro de nós para a vida das pessoas. Quando pessoas te conhecem, entenda, há uma água viva fluindo de você para ela. É preciso que, quanto mais você crê, quando você abre a boca, há poder de Deus fluindo. E coisas podem acontecer. Quando você ministra, coisas vão acontecer, porque o poder de Deus está sendo liberado. E a palavra de Deus não volta vazia. Coisas vão acontecer à nossa volta. Quando você dá uma aula, quando você liga para alguém, abençoa e traz uma palavra, quando você intercede por alguém, há poder de Deus nas nossas vidas. Há águas vivas fluindo através de nós. Coisas acontecem. Coisas acontecem. Essa é a vontade de Deus para nós, através da palavra. Tá? Possivelmente teremos só mais uma aula, vamos ver se a gente consegue dar em uma aula ou em duas, tá? Mas vamos falar ainda um pouco mais dessa vontade de Deus. Eu oro pela tua vida, para que o Senhor te abençoe, te guarde, que produza frutos na tua vida, que esse fluir do Espírito em você e sobre você seja tremendo, seja poderoso, por dentro e por fora, que a sua vida seja um fluir do Espírito Santo, a sua vida seja um transmitir da graça e do amor de Deus, da aparência de Jesus, da lembrança de Jesus, que pessoas possam olhar para você e para mim e ver, puxa, eu vejo coisas boas, eu quero ser o que ele é, eu quero ter o que ele tem, eu quero sentir o que ele sente, passa um pouco disso para mim, deixa eu tocar um pouquinho em você, né? Que essas coisas possam crescer dentro de nós, que a unção de cura, a unção de milagres, a palavra de revelação, a palavra profética, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o discernimento de espírito, que essas coisas fluam na vida do teu povo, dos teus filhos, nas nossas vidas, Senhor. Eu te peço que esse curso seja absurdamente proveitoso na vida, não apenas desses que estão aqui, mas daqueles que assistirão depois, que participarão depois, em algum dia, em algum momento, em algum lugar. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.